Iniciaremos a nossa aula 3 nesse período de aulas remotas. E nós vamos falar sobre os nervos espinhais, que corresponde à nossa aula 3. Em relação aos nervos espinhais, nós vamos conhecer o conceito de nervos, vamos falar sobre as funções dos nervos espinhais, a sua localização. Depois nós vamos falar em outra aula posterior sobre os nervos cranianos. E também nessa aula nós vamos abordar os componentes funcionais das fibras dos nervos espinhais. Então, o que são os nervos espinhais? Então, são aqueles que fazem conexão com a medula espinhal. Então, eu vou fazer logo uma associação dos nervos espinhais com a medula. Então, todos aqueles que fazem conexão com a medula espinhal, eu vou chamar de nervos espinhais. Qual a função dos nervos espinhais? Então, os nervos, eles são responsáveis pela inervação do tronco, dos membros e parte da cabeça. Então, a função principal dos nervos são responsáveis pela inervação de algumas regiões, como vocês estão vendo, né? O tronco, o membro e parte da cabeça. Então, são esses nervos que vão fazer toda a inervação. Olha só os nervos espinhais, né? O tronco, né, são responsáveis pela inervação do tronco, do membro, né, de uma parte. E também nós estamos vendo aqui que uma parte da cabeça e os membros são responsáveis os nervos espinhais são responsáveis pela inervação dessas regiões. Amarelo está representando aqui a região do tronco, os membros, aqui com as cores bem coloridas, e parte da cabeça. Quantos pares de nervos cranianos? São 31 pares que respondem os 31 segmentos medulares existentes. Então, o que eu quero nesse slide é que vocês fiquem atentos quando nós vamos falar de nervos espinhais, que fazem conexões com a medula espinhal, nós vamos falar de pares. Então, eu tenho nervos que sai tanto para a lateral direita como para a lateral esquerda. Então, temos 31 pares que vão corresponder aos segmentos medulares. Olha só, a relação das raízes nervosas com as vértebras. Então, os nervos espinhais, eles fazem conexões com a medula espinhal e tem uma relação com as vértebras. Tenho 8 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeno. Então, em cada segmento das vértebras, eu vou ter uma raiz nervosa correspondente. Então, aqui, cervical, temos 8 vértebras cervicais, C1, C2, C3, respectivamente até C8. Eu vou ter um nervo espinhal correspondente. As 12 torácicas também vou ter o segmento, as raízes nervosas correspondentes. Temos as 5 lombares, temos também as raízes nervosas correspondentes às 5 lombares. E a região também coxígeno, tem as suas raízes nervosas correspondentes. Como é formado cada nervo espinhal? Nós vamos ver nas imagens que ele é formado pela união de raízes. Que raízes são essas? Raiz ventral e raiz dorsal, os quais se ligam, respectivamente, através do sulco lateral posterior e lateral anterior da medula, através de alguns filamentos que nós vamos chamar de filamentos radiculares. Então, vamos para esses filamentos. Olha só essa imagem. Então, eu mostro para vocês aqui a medula espinhal e tem as raízes nervosas correspondentes.
Olha só, a raiz, tá aqui representada uma raiz de cor vermelha, uma raiz de cor azul. Temos aqui em amarelo, que corresponde a um tronco, que nós vamos chamar de tronco nervoso. E temos ramos, um ramo posterior e temos um ramo anterior. Então, a medula, então vamos aqui. Primeiro, vamos voltar ao nosso primeiro aprendizado. O que é o nervo? Né? Esses nervos espinhais, eles fazem conexões com qual segmento? Com a medula espinhal. Então, ele está tendo uma relação com a medula espinhal. Olha só, como é formado cada nervo espinhal. Então, eu verifico aqui um ramo chamado, dois ramos, um posterior e um ramo anterior. Esse ramo, a junção, eles se juntam, vão formar, que nós conhecemos como tronco nervoso. No tronco nervoso saem raízes. Uma raiz para a região anterior, que eu vou conhecer como raiz nervosa anterior, e uma raiz que sai para a região posterior, conhecida como raiz nervosa posterior. Em meio ao tronco nervoso, eu vou conhecer aqui uma estrutura chamada de glândulo espinhal, que vai fazer aí uma conexão com as raízes nervosas, tanto anterior como posterior, e está localizado no tronco nervoso. Mas aqui um esquema ilustrativo mostrando para vocês que o nervo espinhal faz conexão com a medula espinhal. Então, bem facinho, não tem como vocês esquecer. E ele é formado por raízes, né? Raízes nervosas, tanto a anterior e a raiz nervosa posterior. Essa raiz, ela sai de um tronco chamado tronco nervoso. No tronco eu vou conhecer o glândulo, né? Uma estrutura chamada de glândulo. E esse tronco, ele emerge de dois ramos, o ramo posterior e o ramo anterior ou ventral, posterior ou dorsal. Olha só, raiz nervosa, a raiz dorsal e a raiz ventral. Então, cada nervo, ele é formado pela união de duas raízes, a raiz dorsal e a raiz ventral. Lembrando que a raiz ventral, ela é formada por axônio. Vou mostrar depois para vocês. O que são esses sulcos? Os sulcos lateral posterior e o lateral anterior da medula. Então, os nervos, eles se ligam através de filamentos radiculares. E nós vamos ver a presença dos sulcos. E o que é o glândulo espinhal? Então, o glândulo espinhal está localizado na raiz dorsal, onde estão os corpos dos neurônios sensitivos pseudo-unipolares. Vocês vão fazer uma revisão dos pseudos unipolares. Que neurônios são esses? Cujos prolongamentos central e periférico formam a raiz. Então, o glândulo, ele está localizado na raiz dorsal, e lá no glândulo eu vou encontrar o corpo do neurônio sensitivo, do tipo pseudo-unipolar. Então, eu vou concluir aqui que no glândulo eu encontro o corpo do neurônio sensitivo. E o que é esse tronco do nervo espinhal? Então, da união das raízes dorsal sensitiva com a raiz ventral, conhecida também como motora, forma o tronco do nervo espinhal. Vou voltar ao slide anterior. Bem claro, ó, o tronco nervoso, ou tronco do nervo espinhal, ele é formado aqui, ó, pela união de duas raízes. A raiz dorsal ou posterior, e a raiz ventral ou anterior vai unir formando o que eu conheço como tronco nervoso. E o glândulo, professor? O glândulo, eu vou encontrar dentro do glândulo espinhal o corpo do neurônio sensitivo. Lembre o tipo, pseudo-unipolares. Faça aí um esquemazinho no seu caderno, relembrando que tipo de neurônio é esse, pseudo-unipolares. Vamos passar aqui. Nessa imagem mostra
Novamente, que os nervos espinhais vão fazer conexão com a estrutura, que é a medula espinhal, está localizada no sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Esses nervos espinhais, eles possuem o que nós chamamos de tronco, o tronco do nervo espinhal. Esse tronco também parte aqui, vocês vão conhecer o ramo dorsal do nervo espinhal. Aqui dá para conhecer também o ramo ventral do nervo espinhal. O tronco, e nós estamos vendo, revisando aqui, que o glândulo espinhal, a localização dele está onde? Na raiz o quê? Dorsal, raiz dorsal do nervo espinhal. E eu encontro dentro o corpo do neurônio sensitivo do tipo pseudounipolares. E eu tenho aqui a raiz ventral do nervo espinhal. Lembrando que agora vou mostrar para vocês os filamentos, chamado de filamentos radiculares. Veja só esses filamentos fazendo a conexão das raízes dorsal, a raiz ventral, com a medula espinhal. Eu quero mostrar agora para vocês que eles têm, lógico, aqui na imagem mostra os dois tipos de filamentos, são os filamentos da raiz dorsal e o filamento da raiz ventral. Vamos agora focar aqui na medula. A medula, nesse momento, nós não vamos adentrar esse assunto em relação aos componentes da medula espinhal, mas eu quero já mostrar para vocês duas substâncias que são importantes aí para vocês. Na medula espinhal, eu vou encontrar a substância branca e a substância cinzenta. Eu vou concluir aqui que a substância branca se encontra mais na periferia e a substância cinzenta se encontra na região central. Olha só novamente nessa imagem. Rapidinho, encontrou aqui na região central a medula. Vejam só, aqui a medula tem também as camadas que dão todo o suporte da medula espinhal. Lembra do sistema nervoso central? Então, aqui eu encontro a substância branca periférica, a substância cinzenta localizada na região central. Então, vamos voltar aqui para os nervos espinhais, que faz conexão com a medula espinhal. Então, bem fácil. Então, aqui eu mostro os filamentos radiculares, ou conhecido também, vocês podem encontrar em alguns livros, radículas da raiz a posterior, radícula da raiz anterior. Vou encontrar aqui o glândulo do nervo espinhal, que está localizado na raiz posterior. Vou encontrar os ramos, também tem ramos comunicantes, bem próximo desses glândulos. Na raiz, podendo encontrar também na raiz dorsal, como também na raiz ventral. Olha só aqui outro segmento medular. Eu encontro também o glândulo espinhal. Olha só aqui. O glândulo, nós encontramos também aqui na região posterior o glândulo. Encontramos aqui a raiz ventral do nervo espinhal e a raiz dorsal do nervo espinhal, que é outro segmento medular. Olha só aqui, ó, bem nítido, os ramos comunicantes, o tronco do nervo espinhal também nessa região. Então, aqui, essa cor cinza é só para mostrar a membrana que protege a medula espinhal, conhecida como a dura mater da medula espinhal. E depois nós vamos encontrar também aqui, está representado também a aracnoide, e aí sucessivamente, né, são as membranas que revestem a medula espinhal. Vamos dar uma pausa nesse vídeo e seguiremos no próximo vídeo.